Olha, e nós estamos em período chuvoso, né? E a gente costuma ver mais ocorrências de animais peçonhentos, como, por exemplo, os escorpiões. E olha, manter os cuidados e a prevenção contra a sua proliferação nunca é demais. Eu vou voltar ao vivo agora com a Maria Maciel, que foi saber quais os cuidados que nós devemos ter sobre toda essa situação. Maria, você está em cima do lance para trazer informações importantes. Inclusive, nós já tivemos casos até de picadas de escorpiões que acabaram vitimando, né, uma garotinha de 4 anos que infelizmente acabou morrendo. E a gente quer que isso não aconteça mais com ninguém, não é? É você. Verdade, Wilson. E olha só, a maioria desses acidentes com escorpiões acontece dentro de casa. E não tem um bairro que tem mais escorpiões do que o outro, não. Eles podem aparecer em toda a cidade. E existem, sim, alguns cuidados que todo mundo pode tomar em casa mesmo, em qualquer local. Eu vou conversar agora com Carlos Fernando Rocha, que é daqui do Centro de Controle de Zoonoses, é biólogo, e vai falar um pouquinho para a gente sobre isso. Boa tarde. Então, o que fazer, né, para evitar esses animais que ninguém quer ver em casa? Boa tarde a todos. Na verdade, ele está muito associado a entulhos, né? Então, a gente costuma orientar as pessoas que aquelas que têm quintais, jardins e que tenham telhas, tijolos, madeiras, que façam um remanejamento, se não dá para descartar. O que é o remanejamento que a gente orienta? Quanto mais tempo esses entulhos permanecerem no quintal, no jardim, maior a possibilidade de criarem ninhadas. Então, para evitar ninhadas, é só deslocar esse material 2 metros à frente, ou de um lado, ou do outro. O importante é que o material seja deslocado. Telhas, tijolos, madeiras, desloquem esse material e assim já evita que se criem ninhadas. Outra prevenção é ralos. 90% dos escorpiões de dentro de casa é através de ralos de banheiro, de quintais. Onde tiver ralo na casa, tem que tampar, ou com tela, ou já existe um ralo específico vendido nas lojas especializadas. Mesmo em apartamento, pode aparecer os escorpiões, porque eles vêm pelo ralo também, né? Eles vêm pelo ralo, sobem pelo encanamento e adentro nos apartamentos, seja a altura que for. Agora, esses animais, os escorpiões, eles gostam de locais bem escuros, né, sujos, e eles têm hábito noturno. Quando é que é mais comum ver esses animais? Isso, o hábito noturno dele é por causa da caça, né? Eles saem para caçar durante a noite. Então, em relação a isso, a gente sempre costuma também orientar que, caso já tenham encontrado escorpiões dentro de casa, que evitem colocar, se possível, colocar camas, berços, até encostado em parede. E que os lençóis e que os colchas, etc., encostem no chão. Porque os escorpiões eles não pulam, eles não saltam, né? Então eles só andam. Então, se esse lençol, essa coxa estiver no chão, eles vão escalar ali, vão chegar na cama, no berço, provocando os acidentes. É por isso que eles costumam também ficar dentro de sapatos, né? Muitas vezes a pessoa já vai colocar uma roupa e ele estava na roupa, não é isso? Isso. A questão de sapato e roupa foi muito boa a questão, porque geralmente eles não vão para sapatos e roupas. Eles vão quando um morador encontra um escorpião dentro de casa, compra um inseticida comercial, vendido comercialmente em qualquer mercearia, supermercado, e aplicam esse inseticida dentro da casa. Ele não é eficiente para escorpião. Então, o escorpião ele tem uma maneira de ficar muito tempo sem respirar. Quando ele sente esse veneno, ele prende a respiração e corre para um local que não tem esse veneno. Ora, geralmente as pessoas não colocam o veneno nem dentro de sapato, nem nas roupas. Mas é bem espertinho esse escorpião, né? Como é que a gente mata, então, o escorpião? Bom, tem um veneno específico que a gente chama de microcapsulado. Esses venenos são vendidos em casas especializadas, casas agropecuárias. Então, tem esse veneno a ser comercializado para qualquer pessoa. Mas tem que ter todo o cuidado da aplicação, né? Existem também outras empresas especializadas, mas o veneno correto é com a tecnologia chamada microcapsulado. Agora, quando a gente fala de escorpião, lixo, né, entulho, sujeira, não é o entulho em si, mas é que ele se alimenta, né, de baratas e outros animais que estão nesses locais. Também é isso, não é? Isso.
além de fornecer a própria proteção que eles necessitam, né? Então, o escorpião, ele quando vai fazer a ninhada, ele não necessariamente precisa de um escorpião macho. A fêmea, a gente chama na biologia, ela é partenogenética. O que é isso? Ela mesma, sem acasalamento, da época, ela começa a soltar filhotes. Por isso que um só escorpião dentro de casa já é um sinal de alerta, porque aquela ali pode ser uma fêmea que está soltando filhotes sem necessidade de outro escorpião para acasalar. Carlos, e o que fazer se for picado por um escorpião? Vejam só, a picada de escorpião, ela tem 3 fatores, a leve, a moderada e a grave. Moderada e grave define como a partir do momento que a pessoa começa a ter sensação de tontura e vômitos. Aí já é necessário procurar realmente um atendimento médico. A leve é aquela que a pessoa só sente dor. Sentindo apenas dor, um analgésico receitado pelo médico, procura a UPA, porque em todo caso a prevenção é o melhor remédio. Então, teve uma picada de escorpião, procura a UPA, o médico vai avaliar o grau, se é leve, moderado ou grave, e se for leve, antes de chegar na UPA, pode colocar uma compressa quente para amenizar a dor, que não tem problema nenhum. E por que é importante capturar esse escorpião, se conseguir, né? Isso, porque nós temos duas espécies de escorpiões amarelos, o Titus stigmurus e o Titus cerulatus. O cerulatus é o que tem um veneno muito mais ativo, pode matar até um adulto. Já o outro, ele apenas é perigoso para crianças até 5 anos e para idosos acima de 65. Aí pode ser fatal. No adulto, nessa faixa etária, em criança, adolescente, adulto, o veneno ele é bem menos ativo nesses Titus stigmurus, mas o Titus cerulatus ele é muito mais perigoso. Então é necessário, porque sou eu que faço a identificação desse aracnídeo, e eu digo às autoridades competentes na vigilância epidemiológica que espécie é daquele escorpião. Isso que vai definir se vai usar um soro, né? Como é que vai ser esse tratamento também. Correto, exatamente. Tá certo. Muito obrigada, então, Carlos, pelas informações e explicações, né? Então, olha, deu para entender bem. Não deixar sujeira no quintal ou dentro de casa, não deixar acumular entulho, principalmente materiais de construção, e tomar todo esse cuidado aí na hora de guardar sapatos, roupas, isso tudo para evitar a proliferação aí dos escorpiões, que são mais comuns nessa época, mas pode aparecer em qualquer local. Eu volto com você, Wilson. Muito bem, Maria. Maria, só para a gente poder, excelente a explicação do nosso entrevistado, com detalhes, inclusive. Ele falou sobre 2 escorpiões, um que é mais grave, que talvez seja mais perigoso para o homem. Eu não sei se é o que está atrás dele, que se ele pudesse até mostrar as imagens ali, porque ele ficou ali de costas, inclusive, para esse quadro que está atrás ali, mostrando os 2 escorpiões. Será que são esses 2 que ele falou que está lá sendo expostos ali nesse quadro ali, para a gente poder identificar visualmente? Será que ele, não sei se também está ali, não sei, Maria. Carlos, o Wilson está perguntando, tem como a gente identificar, mostrar alguns tipos aqui? Esse mais grave está aqui nessa... Tá. Ali, vamos aqui. pegar aqui. Está aqui. Wilson, a gente vai mostrar aqui, olha, o Carlos vai... Vou segurar aqui para você. Pronto, ok. Esse aqui, tá? É o Titus cerulatus, e esses que tem uma linha preta e um triângulo na cabeça, esses são Titus stigmurus. Esse é o bem mais perigoso. Esse mais de cor mais escura. De cor mais escura, tá? É por causa da conservação, mas ele é um pouco mais amarelado, mas é de amarelado para marrom. E esse aqui, que é o Titus stigmurus, esse é o mais comum que tem dentro de casa. Então, esses são partenogenéticos, como eu falei. Um só, fêmea, começa a produzir filhotes aleatoriamente na época de sua reprodução e não precisando do macho para acasalar. Então, por isso que é tão perigoso e necessário fazer o remanejamento de materiais de entulho para não deixar que eles criem ninhadas. Eles só vão criar ninhadas se eles se sentirem num ambiente seguro, num ambiente tranquilo. E aproveitando o ensejo da pergunta, o manejo tem que ser feito de preferência com luvas raspa de couro, porque muita gente vai pegar tijolos, coloca os dedos dentro dos furos e a linha dos escorpiões estão. Ô Carlos, ficou uma dúvida agora, né? Normalmente em casa, eu lembro que minha mãe usava muito aquelas bolinhas de naftalina. Elas são eficazes aí para afastar os escorpiões? É uma receitinha aí que acho que muita gente usa.
É o mesmo princípio do veneno comercial. Você afasta ele do esconderijo e ele vai para o seu sapato e para a sua roupa. Então, já entendi, não é para usar. Então, é isso, Wilson, deu para entender bem, não é? Perfeito, excelente essas informações, que mostrou a diferença. E apesar nesse quadro que ele mostrou, ele mesmo citou, por conta do tempo aí, de estar bastante, né, desidratado, a cor ficou um pouquinho mais escura, mas ele é um marronzinho diferenciado do amarelinho que a gente costuma ver sempre aqui. E só para a gente reforçar, é muito importante que as pessoas entendam que para ministrar, caso a pessoa tenha alguma alergia ou algum choque anafilático com o veneno, inclusive dos escorpiões, é importante que você procure um especialista, uma pessoa que saiba ministrar, inclusive esse veneno reverso, inclusive, né, que é o soro, né, que vai combater, inclusive, a picada do veneno, seja na criança, no idoso ou em qualquer outra pessoa. Muito importante. Maria, muito obrigado. Agradeço ao Carlos aí pelas explicações muito importantes para todos nós, tá? É nos cuidar e ter muito cuidado. Tem gente que chega em casa, tira a calça, joga a calça no chão, outro pega o sapato, joga também, né, lá para cima, outro encosta lá de qualquer jeito. Tem gente que pega aquele monte de roupa, joga em qualquer lugar. Aí, o que acontece? O escorpião disse, opa, é ali. Aí aquele lugar quentinho fica. A pessoa depois, tem gente que mergulha no guarda-roupa quando vai vestir roupa, né? Pega aquela calça ali, já bota com tudo e a pessoa, ai! Escorpião. Aninha, eu recebi uma informação, Aninha, de que você morou numa casa onde tinham muitos carrapatos. É verdade isso, Aninha? Tá vendo que eu tenho informações importantes? Eu sei demais, eu sou investigativo, Aninha, importa, mas vocês conseguiram combater isso tudo mais com toda aquela pulverização. Aninha, você não é fácil não, viu? Muito bem, parabéns, tem que se cuidar. Então façam isso, gente, se puderem, comprem aquele, existe já, inclusive, nas casas onde vendem coisas para uma construção e tudo mais, para casas, você tem um ralo em que você abre na hora que você toma banho e depois que a água toda escoar, você fecha, porque se ele vier, o escorpião fica preso. Ele vai buscar, inclusive, o alimento que são as baratas. Então, no lugar sujo, onde tem baratas, o escorpião vai lá. Então, atenção redobrada, sempre que pegar uma roupa, preste atenção nela antes, bata antes nela, olha, dá uma olhadinha, principalmente para as crianças, antes de vesti-las. Está dada a informação para vocês, importante, tá?